Olá! Nesta aula aprofundaremos os nossos conhecimentos sobre o gênero fábula, sobre a flexão do substantivo e sobre a classe gramatical artigo. Observe na página 53 a fábula O Lobo e o Cordeiro. É possível que você conheça várias outras fábulas, como da cigarra e da formiga, da raposa e das uvas, do leão e do rato, né? E aqui você tem a oportunidade de conhecer mais uma fábula que é O Lobo e o Cordeiro. Além desta fábula, há uma segunda presente na página 54, que é O Rato da Cidade e o do Campo. Convido você a ler cada uma dessas fábulas e responder as questões interpretativas disponíveis na página 55. O que é uma fábula? A fábula é uma composição literária em que os personagens são animais que representam características humanas, tais como a fala, os costumes, os valores. Esse gênero textual busca transmitir um ensino moral. Por isso que sempre no final de uma fábula há a moral. É aquela frase que representa uma máxima social de boa conduta, de bom procedimento humano dentro da sociedade, no contexto, né, de convivência com outros seres humanos na sociedade. Você deve ter percebido que, como a fábula é uma narrativa, existem os elementos da narrativa presentes nesse gênero textual também. Há a presença de personagens que são caracterizadas, um espaço, o tempo decorrido, há um narrador, né? Além dos elementos da narrativa, é possível também perceber a estrutura do texto narrativo, em que nós temos uma situação inicial, um conflito, as ações principais desse conflito, que seria o enredo, e o desfecho dessa narrativa. Pensando nisso, na estrutura da narrativa presente na fábula, convido você a preencher a tabela disponível na página 58. Você precisa reler os textos e identificar em cada um deles qual é a situação inicial, qual é o conflito, como as ações principais se desenvolvem durante o conflito, qual o desfecho desse conflito, como termina esse conflito e, por fim, qual a moral da fábula. Além de estudarmos sobre fábula, nessa aula ampliaremos o nosso conhecimento sobre o substantivo. Em aulas anteriores, vimos que o substantivo é a classe gramatical, aquela palavra que tem a função de nomear, dar nome aos seres, aos animais, às pessoas, aos lugares. Então, substantivo é a palavra que nomeia, certo? Esse substantivo, ele pode se flexionar de acordo com o gênero, conforme vimos também em aulas anteriores, em feminino, masculino, e pode flexionar também em número, sendo singular ou plural. Além disso, existe também o grau do substantivo. Então, nessa aula, veremos o grau dos substantivos e também veremos a flexão de número dos substantivos. Na página 59 do nosso material didático, vemos que existem dois graus do substantivo. O substantivo pode ser utilizado no aumentativo ou no diminutivo. O aumentativo indica algo maior em relação a outro considerado normal, digamos assim. E o diminutivo indica o tamanho menor em relação a outro considerado padrão, normal. Então, veja os exemplos. O ratinho do campo visitou um amigo que morava em um casarão. Nós temos aqui na palavra ratinho o diminutivo do substantivo rato. E temos na palavra casarão o aumentativo do substantivo casa. O grau do substantivo pode ser feito de maneira analítica ou sintética. Os substantivos, tanto o aumentativo quanto o diminutivo, pode ser analítico ou sintético. O grau do substantivo será analítico quando ele é feito com o auxílio ou por meio do auxílio de palavras que dão a ideia de ampliação do tamanho. Por exemplo, buraco enorme. Percebam que a palavra enorme é uma palavra que auxilia, ela acompanha buraco para dizer que há uma ampliação do tamanho. Existem palavras que podem acompanhar o substantivo para dar a ideia de diminuição.
Então, quando isso acontecer, nós teremos um grau diminutivo no sentido analítico. Então, veja, a casa pequena, chip minúsculo. Então, as palavras pequena e minúsculo estão auxiliando as palavras, os substantivos, dando a elas uma ideia de diminuição. Já a maneira sintética de formar o grau, tanto aumentativo quanto o diminutivo, é quando nós contamos com o auxílio de sufixos, que são pequenas partes, morfemas, acrescentadas junto à palavra. É o caso, por exemplo, de ratinho. Acrescentamos o sufixo inho para definir que aquele ratinho é menor considerado aos padrões normais de tamanho de um rato. Ou quando nós usamos casarão, né? O sufixo ão, ele é introduzido, ele é adicionado à palavra para dar esse sentido de aumento. Quando nós adicionamos sufixos, tanto para a formação do aumentativo quanto para o diminutivo, nós faremos esse processo de maneira sintética. Quando nós acrescentamos palavras que vão auxiliar nesse processo, como o caso de rato pequeno, casa enorme, então nós temos uma situação de um processo feito de maneira analítica, ou um grau aumentativo ou diminutivo analítico. Ainda nessa aula, veremos como é feita a flexão de número do substantivo. Na página 61 do nosso material, há uma tabela que indica como pode ser feita a flexão ou o plural dos substantivos. Acompanhem comigo. Quando as palavras terminam em vogal ou ditongo, acrescenta-se simplesmente o S para fazer o plural. Então, a palavra cárie, que é um substantivo, cárie, termina com ditongo, ó, ie, ie. Lembrando que ditongo é um encontro vocálico, né, entre uma vogal e uma semivogal. Nós temos ali a formação do plural simplesmente acrescentando um S. Quando a palavra termina em R ou Z, acrescenta-se ES. Por exemplo, estupidez termina em Z. Para fazer o plural dessa palavra, acrescentamos ES. Então, ficaria estupidezes. Quando a palavra termina em M, troca-se o M por MS. Então, é o caso do substantivo álbum, que termina em M. Para fazer o plural de álbum, trocamos o M por NS. Ficaria, então, álbuns. Álbuns é o plural do substantivo álbum. Quando as palavras terminam em ão, troca-se por ões, ães ou ãos. É o caso, por exemplo, de pão. Ao fazer o plural de pão, trocamos por pães. A palavra cristão, para fazer o plural de cristão, trocamos o ão por ãos, cristãos. E, por fim, palavras que terminam em AL, EL, OL ou UL, troca-se L por IS. Por exemplo, varal. Varal termina em AL. Para fazer o plural do substantivo varal, trocamos o L por IS. Então, ficaria varais. O plural de varal é varais. Para reforçar ou consolidar melhor o aprendizado do plural do substantivo, recomendo que você realize os exercícios da página 61 e 62. Para finalizar a aula de hoje, iremos abordar uma nova classe gramatical, que é o artigo. Até aqui vimos uma classe, que era o substantivo, e agora essa segunda classe, que é o artigo. O artigo é a palavra que, vindo antes do substantivo, indica se ele está sendo usado de maneira definida ou indefinida. O grupo dos artigos, ou a classe gramatical dos artigos, é uma classe pequena. Podemos listar todos eles. Quais são? Os artigos definidos, que são a, as, o, os. E os artigos indefinidos, que são uns, uma e umas. O artigo que acompanha substantivos femininos, palavras femininas, é o artigo a, se for singular, ou as, se for plural. O artigo definido que acompanha palavras masculinas é o se for singular e os se for plural. Veja o exemplo. A amiga. Nós temos a palavra amiga, que é uma palavra feminina. Usaremos então o artigo que concorde com essa palavra. Logo, será o artigo a. Caso o substantivo amiga seja usado no plural, amigas, precisamos fazer a devida concordância com o artigo, que passa agora a ser as amigas.
Pensando numa alteração para o substantivo masculino, amigo, trocaremos o artigo por o, que é o artigo masculino. E assim por diante. Ao usarmos os artigos a, as, o ou os, nós estamos definindo o substantivo. Quando eu digo a amiga chegou, eu estou me referindo a uma pessoa em particular, conhecida, delimitada. Então, essa pessoa está definida, é a amiga. Quando nós usamos artigos como uma, uns ou uma, nós estamos indefinindo, não sabemos exatamente qual é esse amigo ou essa amiga. Então, se eu disser uma amiga chegou, está indefinido, eu não sei especificamente qual é essa amiga. Eu sei que é uma amiga, né? É um sentido mais genérico, né? Já a amiga tem esse sentido mais particular, esse sentido mais definido. Diante dessas explicações sobre artigos definidos e indefinidos, indico a realização dos exercícios da página 67 e 69. Bons estudos e até a próxima aula!